Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, do 8º ano. Vamos ver qual vai ser a nossa aula. A aula é a de número 70, com o título Para que tanta letra e número? Objeto de conhecimento, o princípio multiplicativo da contagem. Então vamos dar início à aula. Vamos assistir a um vídeo sobre a mudança na configuração das placas de carro no Brasil. Para que tanta letra e número? Há algum tempo no Brasil, as placas de carro possuíam 3 letras e 4 números. Mas a partir de 2020, o Departamento de Trânsito implantou um novo modelo, agora com 3 letras, 1 número, 1 letra e 2 números, nessa sequência. Veja que o número de letras aumentou de 3 para 4 e a quantidade de números diminuiu de 4 para 3. Por que essa alteração foi feita? Vamos agora ver o que a mudança nessa configuração tem a ver com o princípio multiplicativo da contagem. Então, por que as placas de carro, que antes tinham 3 letras e 4 números, agora têm 4 letras e 3 números? Bom, a gente precisa fazer um cálculo aqui para saber quantas possibilidades de placas diferentes a gente teria utilizando 3 letras e 4 números. Para a primeira letra, a gente tem 26 opções, que são as 26 letras do alfabeto. Para a segunda letra, a gente também tem 26 opções. Por quê? Porque a letra ela pode ser repetida, então eu também tenho 26 opções para a segunda letra. E da mesma forma, a gente também tem 26 opções para a terceira letra. Vocês já devem ter visto placas de carro que têm a mesma letra. Então, por isso a gente tem 26 opções, tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira letras. Aí vem a quantidade de números. Nós temos os algarismos de 0 a 9 que podem ser usados para colocar nas placas de carro. Então, temos 10 opções de números. No segundo número, a gente também tem 10 opções, já que a gente pode repetir esses números. E da mesma forma, a gente também vai ter 10 opções para o terceiro número e também 10 opções para o quarto número. Então, o que a gente faz para saber quantas possibilidades a gente tem de formar as placas com 3 letras e com 4 números? A gente só precisa multiplicar essas quantidades. 26 vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que dá um total de 175.760.000 placas. Então, é uma quantidade bem grande, né? Mas então, por que foi feita essa mudança? A gente mudou agora para mais opções de letras, né? Agora com 4 letras e 3 números. Então, vamos conferir quantas possibilidades a gente tem agora. Placas de carro com 4 letras e 3 números. Bom, para a primeira letra a gente tem as 26 letras do alfabeto, para a segunda letra também temos 26 opções, para a terceira letra também temos 26 opções. Aí, agora vem o número, que a gente tem 10 opções, que são os algarismos de 0 a 9. E agora vem mais uma letra, temos também 26 opções, porque as letras também podem se repetir. E depois vem mais um número, onde a gente tem 10 opções, e o último número, onde a gente também tem 10 opções, que a gente vai poder repetir eles. E para saber essa quantidade, a gente multiplica também. 26 vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 26, vezes 10, vezes 10. Que dá um total de 456.976.000. Então vejam que é uma quantidade consideravelmente maior. Então, como com o passar do tempo a quantidade de carros vai aumentando, é lógico que a quantidade de opções de formar placas também seja maior. Por isso que houve essa mudança, porque a gente tem mais opções de letras, já que a gente tem 26 opções de letra, comparado com os números que só temos 10 opções. Por isso, houve esse aumento. Então, no modelo antigo,
Como a gente calculou, temos 175.760.000 opções de placas diferentes para serem formadas. E no novo modelo, a gente já tem 456.976.000 possibilidades. Então vejam que esse número aumenta em quase 300 milhões de opções. Então vejam que foi bastante útil ter feito essa mudança, visto que a quantidade de placas para serem formadas aumentam com o passar do tempo. E isso pode acontecer novamente, então pode ser feita uma outra mudança, ao invés de ter um número, que a gente tem só 10 opções, a gente substitui por uma letra, onde a gente tem 26 opções. Vejam só. Quando acessamos alguns sites, eles não permitem que a senha seja formada somente por letras ou por números. Então a gente vai criar aí uma senha de 6 dígitos. Vamos ver quantas senhas a gente pode criar usando apenas números. A gente vai ter o quê? 10 opções para cada um dos 6 números, para cada um dos 6 dígitos. E o que a gente faz com essas opções? A gente vai pegar cada um desses 10 e multiplicar. Aí vamos ter 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1 milhão. Ou seja, se a gente for criar uma senha de 6 dígitos, sendo todos eles números, a gente tem 1 milhão de possibilidades. São bastante possibilidades, né? Porém, nessas opções aí, a gente está podendo repetir números. E não é aconselhável que a gente repita números em uma senha. Às vezes o próprio site sugere isso, né? Não podem ser números repetidos, não podem ser números em sequência. E aí a gente já exclui essas possibilidades. Aí a gente já não vai ter 1 milhão de possibilidades, a gente vai ter menos. Vamos ver quantas senhas de 6 dígitos podemos formar usando números, de forma agora que os números não se repitam. Então, para o primeiro número a gente tem 10 opções. Para o segundo número a gente vai ter 9 opções, já que a gente não quer que ele se repita. Para o terceiro número temos 8 opções. Para o quarto número, 7 opções. Para o quinto número, 6 opções. E para o sexto número, 5 opções. Então, a gente vai multiplicar essa quantidade e a gente vai obter, olha só, 151.200 senhas diferentes. Então, vejam que essa quantidade reduziu bastante, agora que a gente não pode repetir a quantidade de números. Agora vamos ver quantas senhas de 6 dígitos nós podemos formar usando 4 números diferentes, uma letra minúscula e uma letra maiúscula. Para o primeiro número, nós temos 10 opções, que são os 10 algarismos de 0 a 9. Para o segundo, temos 9 opções. Para o terceiro, 8 opções. E para o quarto número, temos 7 opções. Por quê? Porque eles não vão se repetir. Então, vai ser essa sequência: 10, 9, 8 e 7. E agora, o quinto dígito tem que ser uma letra minúscula. Então, nós temos 26 opções. E o último dígito tem que ser uma letra maiúscula. Só que não está dizendo que não pode repetir. Então, temos 26 letras também. Já que uma é minúscula, outra é maiúscula, temos 26 opções de letras minúsculas e também temos 26 opções de letras maiúsculas. E aí a gente multiplica essa quantidade. Olha só o total de opções de senhas que a gente vai ter. 3.407.040 senhas diferentes. Então vejam que essa quantidade aumentou bastante, né? Por quê? Porque a gente inseriu agora letras. E por isso os sites eles sugerem que as senhas não sejam formadas apenas por números. Sugerem também que você não coloque a data do seu aniversário. Sugerem também que não seja um número fácil, que não seja uma sequência, seja de números repetidos, seja de números diferentes. Por exemplo, eles recomendam que não crie senha 1, 2, 3, 4. É uma senha muito fácil, não é aconselhável. Isso são por questões de segurança, porque muitas vezes a gente precisa proteger os nossos dados, não é verdade? E muitas vezes também os sites sugerem não apenas letras e números. Eles também sugerem, além de diferenciar
letras maiúsculas e minúsculas, podemos colocar também caracteres especiais, que são todos aqueles caracteres que a gente tem lá, né? Asterisco, arroba, hífen, entre outros. Então, isso é uma questão de segurança. E também, para a gente também ter diferenciação, né? Muita gente pode acontecer de eu escolher uma senha e uma outra pessoa também escolher a mesma senha, pode acontecer, mas a gente tendo várias opções entre letras, números e caracteres especiais, é muito difícil ocorrer essa possibilidade, além do que essa é a opção só de senha. O login provavelmente vai ser diferente, vai ser o número do seu documento, vai ser o número do seu e-mail, mas a questão da segurança é primordial na senha, por isso a gente deve usar o máximo de caracteres entre letras, números diferentes possíveis. Agora vamos para o aplicando. Chamam-se palíndromos os números inteiros que não se alteram quando é invertida a ordem de seus algarismos. Por exemplo, 383, 4224, 74847 e assim por diante. Qual é o número total de palíndromos de 6 algarismos? Letra A, 720, letra B, 810, letra C, 890 ou letra D, 900? Nossa resposta é letra D, 900. Então vamos ver como que a gente chegou nessa resposta utilizando o princípio multiplicativo da contagem. Então observem, nós temos 10 possibilidades de números para o primeiro e para o sexto número, já que ele vai ser repetido. Temos 9 possibilidades para o segundo e o quinto algarismo, que também vão se repetir. Por que nós temos 9 possibilidades? Porque a gente já usou uma possibilidade no primeiro e no sexto, então vão sobrar 9. E para o terceiro e quarto algarismos, nós temos 10 possibilidades novamente. Por quê? Porque a gente vai poder usar um dos números, tanto o que foi usado no primeiro quanto no segundo algarismo. O que não pode repetir é o segundo. Então, o que a gente vai fazer? Olhem alguns exemplos primeiro. Temos aqui, ó, 189, 981, 262, 262, 471, 174. Todos eles a gente consegue ler de trás para frente da mesma forma. Então, para saber a quantidade total que a gente vai formar de palíndromos semelhantes a esses, a gente vai multiplicar 10 por 9 por 10 novamente, e os 3 últimos a gente colocou 1. Por quê? Porque o sexto algarismo lá, ele vai ser o mesmo que o primeiro. Então, são as mesmas 10 possibilidades. Eu não coloquei 10 porque não podem ser outras 10 possibilidades. Não são outros 10 algarismos. São os mesmos 10 algarismos que a gente poderia ter usado ali no primeiro. O mesmo vai acontecer com o segundo algarismo, que ele vai se repetir lá no quinto. Então, por isso que lá no quinto espaço a gente tem a multiplicação por 1, porque essa quantidade é de 9. E no terceiro e no quarto acontece a mesma coisa. Temos 10 opções para o terceiro, que são os mesmos algarismos que a gente tem para o quarto valor. Então, a gente colocou o 1 ali só para ilustrar. Por quê? Porque a gente sabe que aqueles 3 últimos números, eles vão ser repetidos. O quarto número vai ser o mesmo que o terceiro, o quinto número vai ser o mesmo que o segundo e o sexto número vai ser o mesmo que o primeiro. E, portanto, o resultado dessa multiplicação, 10 vezes 9 vezes 10, vezes 1 vezes 1 vezes 1, é igual a 900. E agora nós vamos para as nossas considerações finais. A nossa aula foi sobre o princípio da contagem, onde a gente começou vendo a quantidade de placas de carro que a gente pode formar com letras e números. Antigamente a gente utilizava 3 letras e 4 números e agora são utilizados 4 letras e 3 números. Por quê? Porque isso aumenta as nossas possibilidades. Porque a gente tem mais opções de letras, temos 26 letras no alfabeto e temos apenas 10 algarismos para usar. Então, como as letras são em maior quantidade, a gente tem mais opções para usar de placas de carro, porque a quantidade de carros está aumentando, não é? Então, é óbvio que a quantidade de combinações diferentes também devem aumentar.
E o que a gente viu também? Que por segurança, a gente não deve repetir letras e números quando a gente for criar uma senha. E os sites sugerem que você crie um máximo de caracteres diferentes na hora de criar a sua senha. Usem letras, tanto maiúscula quanto minúsculas, usem números, usem caracteres especiais, que assim a gente vai obter mais segurança. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e também de seguir o @Contraturno Digital. Até a próxima!